Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro de comunicação da IPI do Brasil. Estou aqui com vocês no programa O Poder da Palavra com o pastor Naamã Mendes, um programa produzido pela Pendão Real. Seja muito bem-vindo também, Naamã. Bom ter você com a gente mais uma vez. Olá, gente boa! É muito bom estarmos juntos novamente. Que bom! Hoje o nosso tema é um tema muito pedido pelos nossos irmãos e irmãs, o tema da ira. Vocês estão percebendo que nesse mês a gente está falando bastante sobre as emoções humanas e hoje, com relação à ira, nós temos 3 perguntas bem interessantes, bem importantes. Eu não quero que você fique irado, eu quero que você fique esperançoso. Então nós vamos aqui nos deter na palavra do Senhor e o Naamã vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Tem a primeira pergunta aqui, Naamã, da presbítera emérita Odete Monteiro Noleto Vasconcelos, da IPI Metropolitana de Brasília também. E ela pergunta assim: é possível ficar irado sem pecar? Olha, a pergunta é capciosa, né? Vamos dizer assim. Primeiro eu preciso explicar que existe, vamos dizer assim, antes da ira, existe a irritação, né? A irritação ela tem basicamente 3 fontes, né? Primeiro, as circunstâncias, né? Às vezes a gente fica irritado por causa do clima, por exemplo, né? Alguns, né, ficam irritados com frio, outros ficam irritados com calor. Né? Isso é próprio da natureza humana, né? A gente fica irritado com as outras pessoas, né? As pessoas que nos cercam, às vezes elas fazem coisas, nos deixam irritados. E a gente também fica irritado com a gente mesmo, né? Quando a gente se dá conta daquelas deficiências que todos nós temos, por exemplo, quando nós somos pessoas mais perfeccionistas. Então a gente fica irritado por vários momentos, alguns mais, outros menos, né? E a palavra de Deus, então, nos faz essa pequena diferença, apesar de que as palavras são quase sempre traduzidas como ira. Mas a irritação é uma coisa momentânea, né? Então é possível alguém ficar irritado sem necessariamente pecar, porque ela é uma coisa momentânea. A questão é quando a gente olha para os textos em que Jesus fala sobre a ira, né? Por exemplo, quando ele fala lá em Mateus, capítulo 5, verso 20 em diante, ele diz assim: vos foi dito, não matarás, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá. E aí os tradutores da Bíblia acrescentaram a palavra lá, ira imotivada. Então, isso demonstra que há uma ira dentro das pessoas, né? Essa é a ira pecaminosa. E você nem sabe por que você tem a ira, mas ela está dentro de você. E essa ira, geralmente, ela é construída ao longo da sua história de vida, né? Geralmente, a gente poderia talvez até usar uma outra palavra, amargura, por exemplo, né? Então, pessoas amarguradas, pessoas muito agredidas na sua infância, sua adolescência, pessoas abusadas. Então, essa pessoa, ela se torna uma pessoa mal-humorada em termos de estado de mau humor. Não é uma coisa momentânea, faz parte da vida dela. Então, isso a gente diria que é uma ira pecaminosa, né? E Jesus depois ele usa outras 3 estados de ira, né? Ele diz assim: todo aquele que se dirigir, que insultar o próximo, né? Esse está sujeito a julgamento. E finalmente ele diz: aquele que chamar o seu irmão de raca, de tolo, que no sentido bíblico parece ser uma palavra sem muito significado, mas é você jogar a pessoa no lixo, né? Porque a palavra lá é gená, né? Quando ele joga, você colocou o outro no inferno. É a palavra gená. E gená era um espaço fora da cidade de Jerusalém, onde as pessoas queimavam o lixo, né? E eles colocavam ali todo tipo daquilo que eles consideravam lixo. Por exemplo, uma jovem ou uma mãe, quando ficava grávida, ela tinha muita vergonha de que o filho nascesse, ela como mulher solteira, por exemplo. Então eram feitos abortos e eles levavam para o gená, né, que é esse lugar. E ali eles colocavam fogo, então aquele era um lugar incandescente, por isso que a palavra é usada assim. Quando você chama alguém de raca, é como se você estivesse matando a pessoa, você está colocando a pessoa no gená.
Então, esse tipo de ira, esses 3 modelos que Jesus usou, esses 3 níveis que Jesus fala, é uma ira profundamente pecaminosa. Então, no primeiro momento, aí a solução, na sequência do texto, Jesus diz, se você vai para o altar e você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém ou alguém tem alguma coisa contra você, vai até ele enquanto há tempo, enquanto no caminho, e acerte com essa pessoa, ou seja, reconcilie-se com essa pessoa. Não há nenhuma possibilidade de alguém se reconciliar com o outro verdadeiramente se essas iras que estão dentro dele não forem retiradas. E só há um caminho para essas iras serem retiradas, é a pessoa de Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, ele entra dentro de você, ele é Deus eterno que vem morar no coração e aí ele começa a alterar a sua vida. Uma expressão que você usa muito, lembro, desde a minha adolescência, você fala dessa expressão, é uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. E isso quem faz, somente quem pode fazer é Jesus Cristo. Eu acho muito importante porque quando você fala dessa ira que vem de dentro, tem a ver com aquilo que nos afeta. O que nos afeta está ligado ao afeto. Então essa ira de dentro vem dessa história que a gente tem, todos nós carregamos, de situações mal resolvidas que geram esses buracos, né? E essas iras, então, são esses sentimentos mal gerenciados, mal resolvidos internamente? Exatamente. Eles vão se manifestar de alguma maneira à medida que você vai vivendo, essa ira vai se manifestando, vai se colocando, né, nas suas reações, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões. É por isso que quando alguém crê em Jesus e crê que é habitado pela pessoa de Jesus Cristo, conforme ele ensina em João capítulo 14, verso 23, se vocês me amarem e obedecerem a minha palavra, o Pai os amará. Eu e o Pai, diz Jesus, viremos e faremos morada em você. Então, quando você crê que Jesus habita o seu coração, ele vai entrando nesses porões da alma da gente, das emoções da gente, e vai nos transformando, vai nos mudando, né? É um processo maravilhoso, ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai revelando o nosso pecado, ele vai nos curando das nossas dificuldades. Então aí a gente enxerga um elemento muito importante da ira na nossa relação com a gente mesmo e com as pessoas. Qual é a função da ira nesse processo todo nosso? Da minha compreensão, Deus permite a ira com o propósito de, primeiro, mostrar aquilo que nós somos, né? Nós somos pecadores. E, em segundo lugar, ele quer nos mostrar da nossa transformação. Ele quer dizer o seguinte, eu entendo isso, que Jesus tenta nos ensinar isso no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 20 em diante, ou todo o texto do Sermão do Monte é isso. É que a mudança não é no comportamento, em primeiro lugar. Não é behaviorista. Ela é de dentro para fora. A mudança é no coração. Então, quando você é tomado pela graça de Deus e pela vontade de Deus, você vai sendo transformado. Quando você crê que você é habitado por Ele, você vai sendo mudado, né? Essa ira vai se transformando em gestos de reconciliação, em gestos de amor, em gestos de bondade, em gestos de compreensão, de acolhimento das pessoas, ou daquelas pessoas que te feriram. Ele ensina, se alguém te bateu na sua face, oferece a outra. Se alguém te pediu uma milha, ande a outra. E isso só é possível a gente fazer quando a gente crê em Jesus. Não adianta você fazer isso uma vez, né? Você faz uma vez, aí na outra vez que o outro bater no seu rosto, você vai devolver. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela tem uma coisa básica em nós que é pelo caminho da maldade, né? e não da transformação e da bondade. Muito bom, isso é importantíssimo e imprescindível. Quero agradecer você que acompanhou a gente. Se esse vídeo falou ao seu coração, que você curta, compartilhe, é uma forma de você fazer evangelismo digital, compartilhar conteúdo bom da palavra do Senhor na vida de quem você ama. E quero te agradecer mais uma vez, Naamã, por você falar tanto aos nossos corações através da palavra do Senhor. A gratidão, como eu sempre digo, é minha,
pelo privilégio que a gente tem de compartilhar aquilo que a gente tem vivido como pastor, como irmão, como pai, com as pessoas com quem nós convivemos. Compartilhar a palavra de Deus é privilégio e bênção. Quero encerrar lembrando vocês a passagem de Zacarias 4:6, que diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. As mudanças necessárias em nossas vidas acontecem pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e que seja assim na minha vida, nas nossas vidas, para a glória de Deus. Um forte abraço, até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.